aqui o quadro Doutrina em Tela. Nessa oportunidade, nós vamos biblicamente responder se é pecado jogar jogos de loteria, sejam quais eles forem. E também já aproveitar para falar sobre outros tipos de jogos, como, por exemplo, baralho, dominó, bicho, e dentre tantos outros, até mesmo cassino. É que é pecado? Biblicamente falando, já digo de antemão, você não vai encontrar na Bíblia é pecado jogar, é pecado fazer um joguinho, uma fezinha na loto, na caixa. Tem alguns versículos que nos faz entender alguns princípios. O primeiro princípio de que o vício é um erro. Assim como em tudo na nossa vida, aquilo que é viciante, aquilo que é de uma maneira repentinamente feita, pode se tornar, sim, um mal. Pode acontecer, sim, um malefício. Por exemplo, beber um pouquinho de vinho não é pecado. O pecado é você se embriagar. A Bíblia mesmo diz: não vos embriagueis, não é não bebeis. Não vos embriagueis no vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tudo passa pela questão do moderado, pela temperança. Temos também a temperança, os bons modos, o equilíbrio, sendo uma característica do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele é moderado, ele é equilibrado, ele é sábio. Então, partindo desse ponto de que tudo que é moderado é correto, tudo que é em excesso é errado, seja para um lado para o outro, num caso, vício, nós podemos chegar a um meio termo nesse sentido. Porque tem muita gente que cria uma série de doutrinas a fim de aprisionar as pessoas, a fim de influenciar as pessoas a contribuírem para suas empresas, chamadas igrejas, e o pobre necessitado cada vez mais sofrendo. Não pode nem fazer uma fezinha para ver se pode sair da situação errônea. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo quase que por conta de uma sugestão, uma pergunta que me fora feita, e eu respondi para essa pessoa, referente a isso. Já já eu vou dizer o que eu disse para a pessoa, e ler inclusive o versículo bíblico. Eu quero dizer que há mais de 10 anos atrás, eu tinha um pensamento diferente do que eu tenho hoje. Mas porque eu era ingênuo, mas porque eu era ignorante, mas porque eu não examinava o outro lado da moeda. Você sabia que os jogos da Caixa ou da lotérica, eles são jogos legais? Você não está infringindo a lei. Você não está cometendo nenhum crime. Diferente, por exemplo, dos caça-níqueis, de cassinos. Isso no Brasil, porque nos Estados Unidos pode sim jogar nos cassinos. Não é ilegal em alguns estados. No Brasil, o que é ilegal também é o jogo do bicho. Então, se a lei diz que é ilegal, fica já mais complicado. Apesar de que também, se a gente analisar, a lei diz que é ilegal pelo fato de não estar sendo cobrado tributos do jogo, porque é clandestino, é particular, então é ilegal. Já da Caixa é legal porque é do governo, cobra-se impostos dali. Vocês sabiam, se você ler aqui atrás, ó, eu tenho aqui um talão da Loto Fácil, se eu não me equivoco, é aqui que fala que determinados valores vão para algumas áreas, vão para o esporte, vão para a saúde, que eles arrecadam. Ó, aqui está escrito qual é a destinação social dos recursos arrecadados.
De acordo com a legislação vigente, parte dos recursos arrecadados, né, eu estou falando até com R de macho, é destinada a programas sociais de áreas prioritárias do governo federal, como esporte, segurança, cultura, seguridade social, que é a previdência social, e educação. Para mais detalhes, entre no próprio site da Caixa barra loterias, melhor dizendo. Então, veja bem, o dinheiro que você coloca ali, o Estado pega e ele para fazer assim, se tem algum desvio, aí é uma outra coisa. Mas aquele dinheiro é para jogar em outras áreas para o nosso próprio benefício. Então, não é necessariamente um dinheiro lançado fora. E você tem a possibilidade ainda de ganhar uma grana. Examine isto. O dinheiro que você está dando, por mais que você jogue fora, entre aspas, alguns trocos, vai voltar para você. Segundo o que está aqui. Segundo a legislação brasileira. Agora, biblicamente, vamos lá. Como eu falei da questão do vício, que dá para entender, obviamente, que o vício ao jogo, ou do jogo, que o viciado em jogar está equivocado, está errado, pelo fato de ele não ser equilibrado. Agora, será que é pecado você jogar esporadicamente, uma vez ou outra? Ou, eu até diria, constante, só que com a consciência sábia de que você não pode gastar mais do que tem, que você não pode, por exemplo, trocar o pão por um jogo, que você não pode trocar o dinheiro que você guardou para trazer alimento para a família ou para pagar despesa de casa, para colocar no jogo. Porque é isso que vai falar a palavra de Deus, que é um erro. Vamos ler Isaías. Vocês já ouviram falar disso? De que não é para gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não é alimento, não é necessariamente para não gastar, né? É para você, em vez de comprar o pão para se alimentar, fazer coisas fúteis. Isaías 55. A versão aqui que eu estou lendo é a versão da Bíblia, eu ia dizer da Bíblica, nova versão internacional, então é um pouco diferente da Almeida, mas é mais claro. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. Aí vem o versículo 2, que é o versículo-chave. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não lhe satisfaz, ou não satisfaz? Escute-me, e como que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dê ouvidos e venham a mim. Aí segue falando sobre a salvação, porque esse texto, na realidade, que muitos utilizam para falar sobre vícios, esse texto está falando sobre a vinda de Cristo. Está falando da água que é Cristo que vem matar a sede do povo. Muitos usam. Aqui foi dito que, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Mas Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Então você tem que encaixar uma coisa com a outra, porque tudo é equilíbrio. Porque você não vive só de pão, você vive de outras coisas. Daniel, que era um servo de Deus, vamos ver o que a Bíblia diz sobre Daniel. Daniel não tinha o quê? Vícios. Então mostra que o servo de Deus ele não pode ter vício. Que o vício sim é pecado. Não é a jogatina em si. Que falava nesses versículo, capítulo, que exatamente Daniel era um homem de virtude e que não tinha nenhum vício. Exatamente capítulo 6, versículo 5, 4, 5. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Aqui vai falar negligente, na outra versão vai falar o quê? Ele não tinha vício.
vício, negligência, o homem honesto, era isso que Daniel era, que a gente deve prezar, por ser uma pessoa honesta, que está lá aos Efésios, eu até falei diretamente, então disse o versículo no início da explanação. Eu equivoco, capítulo 5, de aos Efésios, versículo 18, será que é isso? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Muito bem. E tem também o versículo, já que a gente está lendo os versículos, que fala sobre os frutos do Espírito, e que lá fala exatamente que um dos frutos do Espírito é o quê? A temperança. Exatamente. Pois é essa que muitos, lamentavelmente, não têm. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que permanecem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. É gente que já está aí agitada nos comentários. Que nem drogas, isso também, jogo é vício, sim. O jogo, hoje em dia, nada é mais pecado para... tá. E para crente salgadão, tudo é pecado. Até viver na terra é pecado. Vamos lá. Você disse que droga... Olha o que você disse. Para ver como está fora do que eu estou falando. Você disse que droga é vício. O jogo é vício, que nem droga, vício também. Só que você tem que entender o seguinte, que no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer entorpecente não é só vício, não é só pecado, é crime. Você fumar um baseado na rua, você é pego pela polícia. Você fumar uma cocaína, também. Você traficar, é crime. O jogo da lotérica é crime? Isso aqui é crime? Não é crime. Então, se não é crime, você não está cometendo nenhuma ilegalidade do plano físico, eu diria, ou de um cidadão da terra. Você tem duas cidadanias, do céu e da terra. A Bíblia diz que Deus criou as autoridades, que Deus permitiu as leis, que as leis são para os iníquos. Você não está cometendo nenhum crime. Se você jogar na lotérica, talvez no cassino, fora no Brasil, fora do Brasil já não é pecado, já não é melhor dizendo crime, e o jogo do bicho. Agora, isso aqui não é de modo algum crime. A droga é. Sobre a questão do vício, que tudo é vício, tá? Que se eu jogar um... Querido, você sabe o que significa a palavra vício? Eu joguei isso aqui. Joguei mesmo até. Não ganhei nada, mas joguei. Joguei acho que faz 2 dias, ou 1 dia e pouco. Eu joguei depois de que 5, 6 meses sem jogar, olha lá, até mais. E isso aqui que eu fiz é vício? Você sabe o que significa vício? Pelo menos eu não tenho aqui, lamentavelmente, o dicionário para te dizer, mas eu tenho um conceito. Você sabe o que significa vício? Vício é isso, você jogar uma vez ou outra? Vício é a pessoa jogar constantemente, e como nós lemos aqui da própria Bíblia, deixar de comer, deixar de beber água, deixar de pagar as contas, deixar de honrar com seus compromissos e jogar. Tá lá no jogo do baralho, no jogo do bicho, no jogo, até em jogos ilegais, em jogo legal até pode ser, mas está no vício, aí tá errado. Inclusive teve uma novela, uma vez que eu vi, já faz muito tempo, que falava sobre o vício nos jogos, que a pessoa chegou a roubar para jogar, que a pessoa chegou, está na mão dos agiotas para jogar, que ela perdeu tudo dentro de casa, vendeu tudo, era uma pessoa meio que idosa que jogava nos jogos clandestinos de cassino, tem outro nome? De caça-níqueis.
Isso sim, além de ser ilegal do ponto de vista jurídico, é também um pecado, porque a pessoa perdeu tudo, até o juízo, por causa do jogo. Perdeu família, perdeu bens, perdeu a cabeça, perdeu todo sentido, inclusive, obviamente, o temor de Deus. Colocou o jogo acima de Deus. Então, as pessoas não têm esse entendimento. Sim, rápido, apto, repetitivo, que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado, aos que com ele convivem. Então, querido, tu já respondesse. Tu mesmo acha que é vício, mas tu já pegou um significado e já viu que não é você simplesmente jogar uma vez ou outra, ou mesmo que jogue quase todo dia, mas gastando um preço irrisório que não vai interferir na tua vida. Digo a legal aqui, ó, tá lotérica. Porque na cabeça dos crentes tudo é pecado. Outra coisa, agora me lembrei do outro versículo que eu tinha para colocar aqui. Vocês já viram que tem igrejas, não é só a católica que faz isso, tem igreja evangélica também, que faz sorteio. A sua igreja já não fez um sorteio? A sua igreja já não fez algum sorteio de alguma coisa? Ah, vamos sortear aqui uma camisa. Ah, vamos sortear aqui alguma coisa. Isso é bíblico. Você sabia disso? Sorteio é bíblico? Quando for colocar alguém no lugar de Judas, não foi feito um sorteio? A sorte não veio sobre Matias, que está ali em Atos dos Apóstolos? Então ocorreu o sorteio. Então o sorteio não é pecado. Vocês sabiam que quando, isso já no Velho Testamento, Saul queria falar com Deus, ele olhava nas pedras, Urim, Tumim, e via o que dava. É uma espécie também, não diria de sorteio, mas de uma previsão, de uma fala de Deus com um outro instrumento. Claro que eu vou deixar a parte porque é Velho Testamento. Mas nós ficamos com essa, que está em Atos dos Apóstolos, se você não leu. Pena que eu tenho pouco tempo aqui, vamos ver se vai dar rapidinho. Tá? Capítulo 5 ou 6, que fala sobre, aliás, acho que até outro, 3, que essa Bíblia nova, ela me tira um pouquinho aqui do foco dos versículos. Mas vocês encontram no início ali do próprio livro de Atos dos Apóstolos, quando fala de Matias, que falou que veio a sorte sobre Matias, jogaram a sorte. Então, meus caros, tem coisas que a gente tem que parar para analisar. Fomos ensinados, eu fui ensinado, não sei você, erradamente com muitas coisas. Tudo é pecado, nem tudo é pecado, não. Tem que analisar o destino, tem que analisar exatamente o que se faz ou deixa de fazer. Ressurreição de Cristo, a escolha de Matias, perdão, capítulo 1, né? Tá procurando lá, vamos ver se fala aqui sorte. Na Almeida fala sorte, vamos ver se aqui nessa nova versão. Aí tinha dois nomes ali, José, chamado Sabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, coração de todo, e mostra que escolhido. Assumiu o ministério que Judas abandonou. Então tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Versículo 26 do capítulo 1. Eu estava procurando no 4, era no 1. Vamos ver se a memória esquece. Então você vê, jogaram a sorte. O que é a sorte? Oraram, obviamente, a Deus. Deus deu discernimento. E eles, bom, eu tenho a intenção aqui que é ele. É como se você fosse palpitar, lançar a sorte. Ou fizeram uma votação ali. Ou o sentido próprio da sorte, da alien, ou alien, que é a própria palavra, eu não equivoco, vem do latim ou do grego, que quer dizer aleatoriamente, sorteado, premiado. Não é Bíblia. Mas eles criam uma série de problemáticas, né? Solano diz, é verdade, também sortearam as vestes do Senhor Jesus, ou eu estou errada? Bom, me perdoe a ignorância, mas eu não me recordo disso. Se sortearam as vestes de Jesus ou não. Pode ter sido. Talvez está lá no último capítulo. Me parece que fala assim de sorte, alguma coisa assim, né? Relato dos guardas, próximo ali do... eu me recordo, tem alguma coisa assim sobre sorte ali, sim.
Então, meus caros, está na Bíblia. É mais uma verdade ali sobre a questão também, parece, das vestes de Cristo. Deve estar lá para o final, por exemplo, do livro de São Mateus, que fala da morte de Cristo, né? Os outros demais também falam, obviamente, mas digamos que esteja ali, ó, capítulo 27. Hoje zombaram, tiraram as roupas, puseram nele, versículo 27, 20, 32, e vinho. A partir do 32 em diante deve estar falando alguma coisa nesse sentido, tá? Então é necessário ler a Bíblia. Até se eu encontrar esse versículo sobre Jesus, um outro dia eu faço um vídeo. Então tudo tem que ser analisado. Tudo. Alguém falou, vejo isso como um título de capitalização do que o da Loto Fácil aqui, do jogo. É. Agora eu te pergunto uma coisa, e às vezes você vai ajudar na igreja com dízimo, que biblicamente você sabe que as pessoas que davam tinham que receber, os soldados, isso, sim, soldado romano ali, verdade, me lembro. Então, e quem puder colocar o versículo aí, puder pesquisar aí no Google, colocar para mim, para falar aqui, porque eu não li essa Bíblia toda, tenho que me acostumar com ela, né? Ela tem uma letrinha bem pequenininha, então às vezes é difícil encontrar o capítulo, o versículo. Então veja bem, as pessoas que dão dízimos, elas não recebem, deveriam receber, biblicamente falando. Você que deu uma parte. E você fazendo um jogo, você está ajudando outras pessoas e até a si mesmo, porque vai vir em dinheiro para ti. Vai vir, melhor dizendo, em benefícios para ti. E depois ainda você pode ganhar alguma coisinha, algum troco, que a instituição não dá nenhuma. Agora você não pode se deixar enganar no vício, naquela gana de querer ganhar, 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 vou jogar tudo quanto é que o dinheiro que eu ganho, vou jogar tudo. Não, isso aí é maligno, isso é carnal e maligno. Você tem que refrear isso. Agora, uma vez ou outra, digamos que você, por exemplo, a Loto Fácil é 2,50. Você ganha um salário mínimo. Fazer 2 joguinhos da Loto Fácil por mês, você está pecando? Você está sendo viciado no jogo? Você está gastando com aquilo que não é pão? Mas não está faltando. O que é R$ 5? Tem gente que vai pro exagero. Tudo é pecado, tudo é pecado. Mas dar o dízimo lá e não devolver não é pecado, né? As igrejas, eu digo, os pregadores, que mandar o dízimo, mas não devolvem benfeitorias para o povo, que a Bíblia manda dar. Aí não é pecado. E outra, se dá o dízimo, porque eles forçam a barra, dizendo o seguinte: se você não dá, você vai para o inferno, você vai ser prosperado. Então, para eles, tem a ver a relação, tá? Não me interprete mal, mas tem a ver sim. Muitos, não são todos, também não estou generalizando. Tem muitos que ficam lá dizendo que tudo é pecado, para o povo ter dinheiro e dar para a igreja. Dá em oferta, dá em voto, dá em dízimo. Se o camarada joga lá R$ 5 na Loto Fácil, ele não vai ter os R$ 5 para dar para a igreja. Aí se eu digo que é pecado, então aqueles R$ 5 vem garantido para a igreja. Compreende isso? Nas igrejas, algumas, né, não são todas, obviamente, evangélicas, igreja católica, faz aquelas rifas, faz aqueles sorteios, às vezes para ajudar as pessoas. Aquilo ali é obra de Deus. Faz uma campanha para ajudar alguém que quer comprar uma cadeira de roda, aí faz lá uma rifa. Você está dando aquele dinheiro para ajudar aquela pessoa. E depois, você ainda pode ganhar uma moto, um carro. E outra, tinha muita hipocrisia, por exemplo, na igreja que eu pertenci, eles ficavam lá condenando. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas só que eles participavam e é a mesma coisa. Olha só, abre a vossa mente, é a mesma coisa. Mas eles, claro que talvez não se configure necessariamente vício, mas tem a ver com o jogo. Eles criticavam que não podia. Só que quando ia, por exemplo, comprar numa loja, final de ano, comprou lá 200, R$ 300. Aí ganha aqueles folhetinhos, ó, preenche aqui, você vai ganhar, você pode ganhar no jogo de prêmios um carro, uma casa, um carro. Todos eles preenchiam, torcendo para que ganhasse. E eu pergunto, aquilo ali não é quase que nem um jogo? Ah, não é porque eu não joguei. Não, você comprou coisas.
E ali diz, se você fizer um vale compras de até R$ 50, até R$ 100, você tem direito àquilo. E aquilo é feito exatamente para estimular a compra dos clientes por parte da loja. Então dá no mesmo. Olha a hipocrisia. Ah, mas eu não faço da vida, é uma vez ou outra, no final de ano. Pois é, mas ninguém está dizendo que é para fazer continuamente e para gastar o dinheiro todo. Ok, meus caros? Então, é isto. Amém. Eu não dou dízimo na igreja, senão exatamente ajudar o necessitado que está passando necessidade que você vê. Não adianta você estar ajudando a igreja e a igreja está podre de rica, enquanto a partida na sua casa, próximo da sua casa, está um monte de pessoas passando fome. Você não é de Deus, não. Eu queria encontrar esse versículo aí que fala do soldado que fizeram com as vestes de Cristo, já que nós estamos falando disso, só para encerrar a live referente a essa questão. Ah, é verdade, tá aqui, ó, fizeram também sorteio para... Tá no capítulo 19 de João, versículo 24, é verdade. Não rasguemos, dissemos uns aos outros, vamos dividir por sorteio quem ficará com ela, com a roupa de Cristo. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Está aqui outro versículo que fala sobre sorte, tá? Que falar sobre sorteio, que fala sobre sorteio na Bíblia. Tem gente que diz que sorteio é errado, porque loto fácil é sorteio, né? Ah, mas é jogo, você investiu ali. Mas a questão é o seguinte: você investir todo o seu dinheiro, perder todo o seu patrimônio por jogo ou por sorteio é pecado. Inclusive podia ser até para ajudar alguém. Se você, por exemplo, pegar e dar tudo para alguém e ficar sem nada, você está pecando, porque você está tirando do seu. Eu não tenho quase nada, eu vou dar quase nada para o outro, e você vai ficar o quê? Vai ficar morrendo da fome? Por que você não instiga ou não estimula aquele que tem um monte a dar? Porque para ele não vai fazer falta. Você sabe também nessa parte, ok, meus caros? O jogo como sorteio, Giovanni, aqui é sorteio. O jogo como sorteio não é pecado, está na própria Bíblia. O que não pode ocorrer é o seguinte: a pessoa ser viciada, a pessoa perder todo o seu tempo, dinheiro, bens por conta do jogo, e também ela não pode se tornar avarenta. Ou seja, cada vez mais ela joga para ter mais dinheiro. Ela ganhou uma vez, quer ganhar outra vez. Ela ganhou, enfim, e não quer ajudar o próximo. Então, esses são os pecados. Deus abençoe a todos. Solange que se manifestou. Giovanni que criticou, mas já falou alguma coisa aí. Domingos, e até a próxima.